Binks no Saki é a música mais importante e emblemática dentro de One Piece até hoje, tendo sido apresentada em Thriller Bark por Brook, mas sendo cantada por vários outros piratas até os atuais capítulos da obra. Mas, obviamente, como tudo em One Piece, ela parece ter um significado maior se formos pegar algumas traduções literais da letra e criarmos certas analogias. Ou seja, ela pode ser muito mais importante para o final da obra do que já é naturalmente por toda a influência que teve por Brook. Então o vídeo de hoje vai começar se baseando nessa teoria, que é a abertura de um trio de teorias que eu montei sobre basicamente tudo que vai envolver a reta final de One Piece. E o primeiro vai ser falando sobre a verdadeira importância dessa música, que também se liga com o verdadeiro significado dos D. Antes de eu começar a explicar a parte teórica, é bom ressaltar que a música não foi criada pelos Piratas Umbar, algo que fica na mente das pessoas às vezes porque é mais característica graças a eles. Mas eles só cantavam ela com frequência, e a prova disso é que tanto o Roger como até os familiares da Big Mom tinham conhecimento sobre ela, sendo que os Piratas Umbar não eram nem um pouco famosos e não espalharam tanto essa música, ou seja, não teriam como eles serem criadores. Provavelmente a data de origem de Binks no Saki é por meados do século perdido, mas isso também não tem nenhuma base factuosa, se baseia totalmente em teoria. Mas é o que eu mais acho provável atualmente na obra. Outro ponto bom de se notar na própria música também é a melodia, que tenta passar um sentimento de harmonia e tristeza ao mesmo tempo junto com a letra. Isso o Oda já até explicou em uma entrevista, que ele teve muita dificuldade para montar a melodia, juntar a melodia de uma forma boa com a letra, tanto que ele teve que contratar um cara importante que cuida bem de música, bem famoso lá no Japão. Eu não tenho o nome dele, mas ele é relativamente conhecido, e aí ele acabou tentando juntar ele fez um misto de sentimentos, basicamente. Mas basicamente é isso, e também ela foi tocada no total pelo Roger, pelos Piratas Umbar e pelos Mugiwara no final de Thriller Bark, que eu acho que todo mundo lembra, e pelos familiares da Big Mom, contando apenas as partes canônicas do mangá. Isso é importante porque vai se ligar com um ponto dessa teoria que é bem curioso e que eu acabei pegando também de outra teoria que é muito famosa. Porque claro que, como Binks no Saki é uma música muito importante, não existe só uma ou duas teorias sobre ela. Existem várias interpretações que várias pessoas têm sobre a letra, que chegam em alguma conclusão, seja importante para o One Piece, ou seja importante até, ou seja até inimportante, só seja curioso. Enfim, é basicamente isso que eu tinha para ressaltar antes de começar a parte teórica, que vai envolver basicamente uma contagem cronológica da letra da música. Bom, o meu ponto principal para acreditar que a letra em si tem algum tipo de correlação com One Piece, o tesouro, é a inserção de Laugh Tale na própria, que pode ser encontrada através da tradução literal para o inglês de Warai Banashi, que é uma palavra no meio dessa letra. Vou estar deixando a print aí da letra. Eu vou estar deixando a letra completa na descrição também, na tradução em português, mas é só traduzir para o inglês que também vai achar Warai Banashi ou qualquer palavra parecida, que seria Laugh Tale, conto da risada ou algo assim. Não é a única tradução que é possível de se encontrar, mas seria muita coincidência se isso fosse colocado ali à toa, considerando que a partir desde o filme do Stamp a gente tem noção que Laugh Tale é o verdadeiro nome de Raftel, que Raftel é a pronúncia em si. Além disso, se vamos pegar a frase de contexto, temos sempre perambulando no infinito conto de piadas. Nós sabemos que Laugh Tale não é uma ilha física, ela é ativada através dos poneglyphs. Não é a verdadeira última ilha da Grand Line, porque essa seria a Lodestar, que a gente também não tem nenhum conhecimento. Então esse infinito poderia ser uma analogia para aqueles que nunca irão conseguir chegar na ilha pela falta dos poneglyphs, mas que não param de seguir viajando, ou seja, perambulando pelo infinito. Ou até mesmo para aqueles que chegam na ilha depois de transcenderem o mundo normal, ou seja, superam o próprio infinito. Então existem duas interpretações possíveis que eu tirei dessa frase em específico. Inclusive, indo entregar o saque de Bin, que é outra parte da música, pode ter uma ligação mínima com a entrega dos 4 poneglyphs em 4 pontos extremos diferentes para a ativação de Laugh Tale, especialmente se considerarmos toda a trajetória possível na letra. Então, Binks, a gente não tem nenhuma informação sobre o que seria o Binks em si, a palavra, qual é o significado, mas a gente sabe que não é algo à toa. Então eu acho que poderia ser tipo um tesouro ou uma peça importante, que seriam os poneglyphs. Outra parte totalmente teórica e não tem nenhuma base, ok?
Então, o que isso tem de relação com os D? Bom, existe uma teoria muito famosa na internet relacionada com a vontade dos D, que se baseia que a palavra que é abreviada pelo D em si seria Dawn e Dusk, que seria o amanhecer e o entardecer, a escuridão, que um representaria a luz e outra a escuridão. Ok, a base para isso seriam o Luffy e o Teach principalmente, porque o Luffy a gente sabe muito bem que ele é um D padrão, ele é sempre alegre e ele é sempre, quando está próximo da morte, ele continua sorrindo. Já o Marshall D. Teach, ele tem objetivos maléficos, mas ao mesmo tempo ele também tem aquela frase famosa dele lá em Jaya sobre o sonho das pessoas não terem fim, que é uma frase bem marcante, nem parece um vilão. Só que quando ele está próximo da morte, ele não sorri. De todos os D até agora que estiveram próximo da morte, ele foi o único que não sorriu, certo? Então isso é válido se ressaltar. Além de, claro, algumas citações em Zou que podem ser remetidas ao amanhecer, ou até mesmo a própria letra de Binks no Saque pode ter realmente alguma relação com isso. Seria essa parte específica que eu queria ressaltar. Vamos todos cantar um dom, conforme o navio parte. Ondas de ouro e prata se dissolvem em spray de sal, enquanto nos encaminhamos para o mar. As ondas de ouro representariam o amanhecer, todo o caos positivo que os D, por parte de Dawn, trariam ao mundo após terminarem essa jornada e chegarem ao Laugh Tale. Assim sendo realmente os inimigos dos deuses, que seriam a galera de Mighty Joyce, o governo mundial em si. As ondas de prata representariam o entardecer, a escuridão proporcionada pelos D por parte de Dusk ao chegarem na ilha final, ou seja, Barba Negra indo derrubar o governo mundial para se tornar o rei do mundo, diferente do Luffy que quer se tornar o rei dos piratas e só quer ter a maior liberdade do mundo. E outro ponto que reforça bastante isso também, vem mais pra frente na letra, que seria: agora vem vindo uma tempestade pelos céus distantes. Agora as ondas estão a dançar, batendo nos tambores. Se você perder a calma, esse suspiro pode ser o último. Mas se você aguentar, o sol da manhã vai nascer. Essa tempestade poderia ser o estopim criado pelos D para a guerra final que o governo mundial sempre tem na obra de One Piece. A virada de cabeça para baixo, entre aspas, após o tesouro ser encontrado, citada pelo Barba Branca lá em Marineford. Mas é claro, essa parte da letra representa muito mais o Dawn por serem os mais propícios a isso, já que isso teoricamente é mais positivo, já que o sol da manhã vai nascer representa muito bem o amanhecer em si. Ok, com isso podemos criar um possível fato de que, para saber o que Laugh Tale possui, você precisa também ser um Dawn ou Dusk. E a prova disso seria que o próprio Shanks também nunca voltou para a ilha, que nunca conseguiu visitar quando criança no mundo Roger, que ele ficou com o Bug. Tudo bem que pode ser uma promessa com o próprio Bug, mas ele poderia ter simplesmente chamado o próprio e ambos terem ido, se quiserem. Mas talvez o personagem só não tenha ido porque sabia que não adiantaria de nada. Talvez por um aviso do Roger que só os D poderiam ir, e assim o Shanks não seria um D. Mesmo que existam teorias que possibilitem isso, ok? Então ele apenas aceitou esperar alguém da próxima geração para fazer isso, que seria o Luffy lá no início e tudo mais. Obviamente não tem nenhum detalhe sobre a jornada do personagem, pouquíssimos no caso, mas ele não quer ser rei dos piratas ou pelo menos ir de encontro com essa ilha. É um pouco suspeito esse pensamento do personagem e por isso que é válido se ressaltar. Certo, com tudo isso podemos deduzir também que, se essa canção foi feita no século perdido, o Joy Boy poderia ser a parte de Dawn que estaria velejando para Laugh Tale na trajetória dessa canção. É claro que a gente tem pouquíssimas informações sobre esse personagem, o título por alguns que é uma teoria, mas justamente por isso pode-se fazer qualquer ligação com o próprio, que ao menos sabemos que era uma figura importante no Reino Antigo para ser lembrado. Que seria supostamente a casa dos inimigos naturais dos deuses, já que foram eles que o governo mundial enfrentou e exterminou. Aliás, é bom lembrar que o One Piece foi um tesouro nomeado e supostamente deixado pelo Roger, mas a ilha já possuía desde sempre vários outros elementos, que contam a história do século perdido e da vontade dos D. Então essa jornada de Joy Boy poderia ser justamente para isso, para registrar todas essas informações que ele tinha, para alguém no futuro também pegar. Concluindo, Binks no Saque conta a última jornada de Joy Boy, deixando todo o legado antigo no Laugh Tale e logo após falecendo. Inclusive, a morte do personagem contaria como uma tragédia, algo que até agora no mangá sempre aconteceu para aqueles que cantavam a música. E aqui são os pontos que ressaltam isso, que eu tinha avisado no início. Os piratas no bar viviam cantando a música e todos morreram juntos também cantando ela basicamente, toda a parte da doença etc.
Em Thriller Bark, os Mugiwara cantaram e posteriormente em Sabaody, que é o próximo arco, eles foram separados e tiveram sua jornada terminada temporariamente, digamos assim. Os amigos da Big Mom tocaram a música no aniversário dela e após isso foram teoricamente canibalizados. Esses são os momentos que podem simbolizar muito bem que Binks Sasaki na verdade é tipo uma maldição, que indica o fim da jornada de alguém. Então basicamente é tudo isso aí que engloba a minha interpretação atual sobre a letra de Big Sasaki. Mas obviamente que existem várias outras aí na própria gringa ou até mesmo aqui no Brasil, que também são vários pontos interessantes de serem vistos, ok? Mas eu acho que eu confio muito mais nisso justamente pela teoria que vem posterior a essa. E com essa teoria que eu fiz sobre Binks no Saki, abriria as cortinas para a minha teoria sobre o que é o One Piece. Até agora na obra a gente tem muitos poucos indícios sobre o One Piece. O Oda ele sempre foi muito cuidadoso nisso porque ele sabe muito bem que é isso que mantém as pessoas acompanhando a obra. É o maior mistério e desse sempre foi. E conforme a gente vai descobrindo mais coisas, fica mais complicado ainda saber qual seria algo tão grande para ser considerado o maior tesouro do mundo. Mas eu acho que eu tenho uma teoria sobre isso. No caso, a gente também já sabe que de objetos e elementos de magnitude alta não poderiam ser as armas ancestrais, porque elas já foram apresentadas na obra. E a única que até agora que não apareceu fora Plutão, que teve a plana destruída, foi Uranus. Mas eu duvido muito que seria Uranus, porque aí não teria o menor sentido ser esse o maior tesouro do mundo, sendo que as outras duas também já são consideradas relativamente normais na obra. Mas tem algumas nuances na obra que poderiam indicar o que é esse tesouro, e eu separei aqui especificamente para citá-las, ok? Mas, antes de dizer sobre isso, eu quero falar sobre o que não é One Piece. Surpreendentemente, até o momento, a nossa maior pista é justamente o que o tesouro da obra não seria, dito pelo próprio Oda em uma entrevista relativamente antiga já, mas muito famosa. Bom, segundo o autor, o tesouro não é algo abstrato, ou seja, não é nada que envolva uma mensagem tipo o maior tesouro que você ganha na jornada é a amizade e as experiências durante ela. Isso é ótimo, seria bem decepcionante se fosse algo tão previsível para a demografia shonen assim. E é bom lembrar que o autor já tem noção tanto do final do mangá como do que o tesouro é desde o início, onde até mesmo planejava terminar a obra em apenas 5 anos. Então não é nada que se alterou com o tempo, ou seja, não pode se considerar que vai ser algo muito repetindo. Então indícios sobre o tesouro já existem desde o início, ok? Isso é muito importante se lembrar. E agora eu vou citar algumas pistas e citações importantes que a gente tem até então, que podem vir a ser importantes. A primeira é logo na primeira página do mangá, que a gente viu o Roger descrevendo One Piece como uma junção de tudo que mais tem de valioso no mundo, sendo deixado em Laugh Tale, e logo depois ele foi executado e a Grande Era dos Piratas teve seu início. Inclusive, um fato curioso, no anime ele só fala o que é o tesouro porque um cara pergunta, no mangá ele fala direto. É uma diferença interessante assim. Mas depois, no capítulo 506, o Rayleigh, o Rei das Trevas, conta que Gold Roger desfez sua tripulação logo após o fim da sua jornada, assim se entregando posteriormente para a marinha. Mas, em sua última conversa com seu imediato, disse essa frase sobre não morrer mesmo indo de encontro com o seu fim. Essa frase que também pode ser muito remetida à frase do Hilo Luke, lá em Drum, certo? Mas também pode ter outro significado que eu vou citar depois. Depois, no capítulo posterior, no 507, na mesma conversa ainda, Will fala para o bando que eles poderiam ter uma conclusão diferente sobre o que eles descobriram ao chegarem na última ilha. E o mais importante, que não seriam capazes de fazer nada se descobrissem tudo naquele momento. Depois, ainda no mesmo capítulo, num questionamento que o Will faz para o Luffy, tem um significado do título de Rei dos Piratas para o protagonista, não estando relacionado e nem ao menos correlacionado com o tesouro. E mais de 400 capítulos depois, mais precisamente no 967, acompanhamos a jornada de Roger até a ilha final, sua reação para com o que estava sendo mantido em Laugh Tale, além da animação da própria e do tesouro. E então esses são os principais pontos da história que eu acho que teria One Piece. Fora, é claro, o discurso do Barbara Blanc sobre One Piece, que ele fala que, graças à frase dele sobre o mundo virado de cabeça para baixo, o One Piece aparenta ser algo de muito poderio. Então tudo isso é importante pra gente saber o que é esse tesouro. Mas tudo é muito vago. O que poderia ser de tanto poder assim
que poderia ser tão interpretado de maneira diferente pelo leitor ou pelo espectador dependendo da mídia. Ok. Com as pequenas informações que a gente teve durante a obra, eu cheguei na teoria de que o maior tesouro do mundo possa vir a ser o conhecimento mais importante e mais significativo para o ambiente da obra, todo ele reunido em um só fragmento. A maior pista para isso seria uma classificação clássica para o conhecimento, que seria considerado como o que o ser humano tem de mais valor na vida e algo que nunca se perderia. E o mesmo valeria para o mundo, sendo basicamente o que Roger disse logo na primeira página. A frase "eu não vou morrer, parceiro" pode se ligar com a possibilidade de que o conhecimento do Roger não iria morrer, já que tudo de mais importante na jornada do personagem teria sido catalogado no One Piece, em Laugh Tale, juntando todos seus aprendizados e experiências importantes com o que já tinha na ilha, obviamente. E quem sabe, você poderia chegar a uma conclusão diferente de qual nós chegamos. Nessa outra fase do Relief, fica mais clara ainda uma ligação com o conhecimento, já que dependendo das informações obtidas durante sua jornada e com sua mentalidade, interpretações diferentes podem surgir. Por isso, naquele momento, os Mugiwara não estavam prontos para lidar com tudo isso. E outro ponto importante de ser validado é que o One Piece não lhe torna um rei dos piratas se formos seguir a linha de raciocínio do Luffy. Então talvez o tesouro na verdade apenas se direcione para o caminho final desse tipo. Ah, Joboy, queria ter nascido no seu tempo. Você deixou para trás um tesouro inacreditável. Que história divertida! O que o Roger obteve ao chegar em Laugh Tale foi todas as informações sobre o século perdido e o que o governo mundial fez e obteve por meio do seu extermínio. Roger talvez desejou nascer em sua época para resolver tudo isso. Esse seria o tesouro deixado por esse lendário homem, o conhecimento que nem todos possuem. Agora, a frase de Barba Branca no seu discurso final deixa mais indícios justamente porque o que mais poderia virar o mundo de cabeça para baixo e fazer com que o governo mundial temesse tanto a sua descoberta, fora as armas ancestrais. O próprio conhecimento sobre todas as desgraças que eles fizeram no final, no início desse mundo, entre aspas, já seria o suficiente para isso. Porque todas as alianças que eles têm provavelmente seriam perdidas. E antes de encerrar, citando esses dois pontos, queria citar outras duas indícios muito importantes para essa teoria sobre o One Piece ser o conhecimento. Olha, se formos levar em conta que apenas os D podem fazer uso do One Piece de forma legítima, já que nem mesmo Shanks com todas as informações sobre voltou a Laugh Tale para ver o tesouro, algo que eu citei na última teoria, a teoria para ele ser o conhecimento faria mais sentido ainda, pois apenas os inimigos naturais dos deuses poderiam virar o mundo de cabeça para baixo com toda essa informação, ou seja, desafiando o governo mundial de forma justa. E o segundo ponto seria pegar a pronúncia certa de One Piece, que chegaríamos em One Piece, que remete muito a One Piece, que significa paz ganha ou algo próximo em inglês. O Oda já foi questionado sobre isso em uma entrevista, que eu tenho quase certeza que foi no canal Fisher, um mais popular do Japão se tratando de One Piece e outros animes, mangás, mas sua resposta foi apenas uma risada e que não poderia falar nada sobre o final. Isso ainda se ligaria totalmente com a utilidade do tesouro, que é ter o conhecimento para alcançar a paz, destruindo justamente o governo mundial. Então, concluindo, o One Piece seria a junção das informações mais importantes do mundo, desde o que aconteceu no século perdido, para até mesmo a localização das armas, o conhecimento sobre a existência de In e sua soberania, tudo de mais importante para virar o mundo de cabeça para baixo. Esse foi o maior tesouro do mundo deixado por Roger. Talvez um papel ou até mesmo outro tipo de objeto para deixar com suas próprias palavras a história e sua vivência como pirata. Após Luffy e seus companheiros descobrirem One Piece, aí sim a obra entrará na sua reta final, desafiando de verdade o mundo todo agora com a maior arma do seu lado, conhecimento sobre tudo. Agora, para concluir esse trio de teorias que eu tinha citado, essa teoria agora vai se basear muito no possível final de One Piece, não necessariamente as últimas cenas, os últimos capítulos, mas o último foco, o fim da trama principal, que envolve saber quem é In e qual a sua função narrativa em One Piece. Bom, Insama é um dos personagens mais importantes recentemente apresentados, mas especificamente no Reverie, sendo uma grande surpresa principalmente por seu ar misterioso e certas ações que abrem um leque de possibilidades. Mas, fatos sobre o próprio são poucos em quantidade, então é difícil prever como ele será usado futuramente na obra. Só que, não é impossível, se inspirando como o próprio Oda faz em algumas mitologias e dicas no próprio mangá. Então é com essa base que eu vou tentar imaginar no que o In seria inspirado, o que ele faria no final e quem o derrotaria, ok?
Bom, antes de tudo eu tenho que citar o que a gente sabe sobre o personagem, que seria, por exemplo, do capítulo 906 até o 908, onde tivemos a participação principal do personagem, não demonstrando sua aparência, apenas sua influência no governo mundial, tendo a capacidade de sentar no suposto trono vazio que simbolizaria o rei do mundo. Ou seja, pode-se dizer que o personagem é quem controla por trás tudo que acontece no mundo de One Piece, de forma oculta e negativa, obviamente. E além disso, ele estava de olho em algumas figuras importantes, como Shirahoshi, Vivi, Luffy e Barba Negra, já que estava com fotos deles. Inclusive, Shirahoshi e Vivi estavam no Reverie, importante lembrar disso. E a Vivi também foi reportada como morta em capítulos recentes do mangá de Wano. E além disso, ele tem acesso ao suposto tesouro de Mary Joyce, que provavelmente é o grande chapéu de palha que está refrigerado. E o chapéu de palha em si dá para usar como teoria depois, mas isso é para outro vídeo e para outro tempo, certo? Enfim, a origem de Jin, qual que seria? Bom, aqui a parte é totalmente teórica, a gente não tem nenhuma base, porque ele é bem recente. Mas eu acho que a minha teoria, que não é tão inovadora, é que o personagem está vivo desde o fim do Reino Antigo, ou seja, desde 800 anos atrás. Considerando que desde esse momento o governo mundial foi montado e instaura seu poder pelo mundo. Mas como o personagem viveria por tanto tempo? Bom, é simples. Através da cirurgia perene feita por um antigo usuário do Open no Mi. Assim ele teria a juventude eterna e poderia fazer o que bem entender. Provavelmente já na guerra entre o Reino Antigo e os países aliados do governo mundial, ele deve ter possuído um papel fundamental na vitória por parte do seu lado, talvez como rival direto de Joy Boy, que é o que tudo indica é a luz desse período. E só para complementar mais uma da parte da Open no Mi, eu acredito que a cirurgia perene foi usada nele porque o Oden colocaria esse detalhe sobre ela para não ser usado. Óbvio que o LoL pode acabar vindo a usar, mas eu acho que o In é mais provável. Ok? E como o In controlaria o mundo por tanto tempo? Bom, principalmente ele deveria dificultar a locomoção mundial, assim dividindo o mundo através da Red Line. E assim já daria para dificultar muitos encontros perigosos entre piratas e marinha. Mas como ele faria isso? Através da própria Open no Mi também, usando o usuário da fruta na época que talvez tivesse uma capacidade de área em nível mundial. Não sabemos como despertar da fruta, mas podemos considerar que ela, sendo usada por um gigante, poderia ter expansões inimagináveis. Isso explicaria o porquê do mundo de One Piece, geograficamente, ser dividido de forma tão milimétrica e de grande dificuldade para a navegação. Então, também explicaria porque tanto hype em cima dessa Open no Mi por certos personagens na obra. Ok? E para complementar mais ainda, quais seriam as inspirações para In que justificam essa influência? Bom, a gente precisa saber disso também porque os Gorosei subjugaram ao próprio muito facilmente. Então, fora linguagens sanguíneas, o personagem talvez tenha a Akuma no Mi de maior poder dentro da obra até agora. Lembrando que não significa que seja invencível ou algo do tipo também, o que também é bem previsível. Mas certo, eu tenho alguns pontos que poderiam justificar melhor isso. Primeiro, não está totalmente relacionado com isso, mas na mitologia egípcia existiu um ser chamado Imhotep, que servia como médico direto de Ra, deus do sol, sendo considerado o primeiro da história antiga. Isso já seria de inspiração para o caso da Open no Mi, além de se ligar claramente com o nome do próprio. Inclusive, só inserindo uma possibilidade pequena aqui, Joy Boy poderia representar o Ra no Reino Antigo, por causa de Dawn e Dusk, provavelmente. Então talvez o In possa ter o traído nesse período. Ok? O segundo ponto é que agora se tratando de seus poderes, a minha teoria é que o personagem possui a Hito no Mi, modelo Deus Erebo. Ele ficando Erebo, não sei como é que pronuncia porque foda-se, personagem random. Explicando o que seria esse, ele é basicamente um deus que representa a escuridão e o caos na mitologia grega, conhecido como o maior inimigo de Zeus e uma potência esquecida com o tempo. Bom, sabemos que as ações do In para com o mundo não são nada boas, ou seja, ele seria uma representação para a escuridão, além de que ele é de certa forma uma potência esquecida, já que se escondeu durante todo esse tempo. E complementando, é o maior inimigo de Joy Boy, que poderia representar Zeus também. E qual seria a função na narrativa de In? Bom, isso é o mais fácil, principalmente com todas essas informações. Pode-se concluir que o personagem possui a função de ser o vilão final da obra, obviamente, mas um ser que esteve presente na própria desde muito tempo por trás dos panos. Provavelmente seria o maior inimigo da aliança pirata na guerra final depois de achar One Piece. Um ser de poder imenso que não poderia ser derrotado sozinho. Então, isso resultaria no próximo tópico que eu vou tocar aqui. A conclusão do In envolveria uma tag battle entre o Luffy e o Tite. Bom, como isso funcionaria?
One Piece seria o conhecimento, então o Luffy se motivaria a ir enfrentar o governo mundial diretamente, dessa vez com a grande frota e outros aliados. Com isso, a guerra tão esperada teria seu início, vários personagens apresentados lutariam entre si, enquanto In espera como o último oponente sentado no trono vazio. Assim, considerando o que representa para a obra, seus dois oponentes seriam essa aliança inusitada que eu citei. E como isso seria possível? Bom, primeiramente, o Luffy e o Tite sempre foram postos como rivais, e o ódio do protagonista para o antagonista é grande, principalmente por o que aconteceu em Marineford. Mas fazer uma trégua para derrotar algo maior demonstraria o amadurecimento do personagem, tanto emocionalmente e psicologicamente, como na figura de um líder que põe em primeiro lugar a segurança mundial, certo? Segundo, Luffy quer ser o rei dos piratas e Tite quer ser o rei do mundo. Ambos possuem grandes ambições que entrariam em choque, e para isso precisariam derrotar o atual comandante de todo mundo, que não deixaria algo dessa magnitude acontecer. E terceiro, agora novamente citando a questão do Dawn e Dusk, que nem outras teorias, aqui teríamos um grande choque. O Luffy representa Dawn, tranquilo. O Tite, ao invés de Dusk, representaria o Yin e Yang, e o Yin representaria o Dusk. Ok. No final de tudo, com o twist, o Barba Negra realmente não representaria a parte de Dusk, e sim um meio termo entre essas duas. Por quê? É bem simples. Ele, ao mesmo tempo que claramente tem as intenções maléficas, é um personagem que já demonstrou semelhança até mesmo com o Luffy, como na visão que tem sobre o Sonho dos Homens lá em Jaya. Nunca foi demonstrado como algo totalmente da escuridão, diferente de In até o momento. E após esse grande confronto entre as três forças, duas delas morreriam, tanto Tite como In. Assim, sobrando apenas a luz para o mundo, trazendo o amanhecer novamente após mais de 800 anos, que seria o Luffy. Como seria isso? Possivelmente uma briga direta de ego entre o Tite e o In, abrindo até mesmo talvez uma brecha para o Luffy, que em algum momento teria que matar um inimigo na obra, já que nem todos podem ter suas vontades quebradas como ele tem o costume de fazer. E só para deixar isso mais possível ainda, Luffy poderia representar o Apolo, o deus da luz da mitologia grega, que mesmo não sendo um rival direto de Erebor, é justamente sua contraparte. Ok? Então, esse é o foco principal que pode dar a entender que é isso que vai acontecer com ele no final, e que no fim os dois maiores inimigos vão se unir contra um inimigo maior. Além de uma parte que eu já citei lá na teoria de Biggs no Saki, que é a parte de ondas de ouro e prata se dissolvem em spray de sol. Isso de forma muito hipotética poderia indicar esse confronto, já que ouro e prata representariam Dawn e Dusk, Luffy e Tite antes do twist, e a parte do sal poderia ser remetida ao In devido ao fato de estar vivo desde o século perdido, há muitos anos, que nem vampiros, seres frágeis justamente por sal em alguns contos. É claro, tudo isso para estabelecer alianças, né? Porque senão quebraria a parte do Yin e Yang do Tite. Mas eu realmente penso muito que tem grandes chances disso acontecer, e seria incrível para a obra uma aliança tão inusitada como essa, certo? Então eu acho que essas três teorias se ligam perfeitamente. Obviamente, principalmente essa final, tem muita parte totalmente teórica, sem nenhum fato, mas é o que eu realmente acredito. Eu não achei teorias tão parecidas assim na internet, foi algo que eu criei do nada mesmo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ainda falta muito para a obra acabar. Mas, por próprias falas do Oda, que daqui a 5 anos a jornada principal do Luffy já acabaria, mas a obra em si ainda teria mais tempo, isso poderia indicar claramente que o One Piece não vai ser a última parada dos personagens. Só para deixar mais suspeito ainda, certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. E é isso, tchau. Até o próximo vídeo. Fui!